Dia da nossa novena de Natal, e que alegria nos prepararmos espiritualmente para esse tempo tão rico da nossa igreja, da nossa vida, da sociedade. Olha que graça! Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá esse tempo de preparação da novena de Natal. Quantas paróquias, quantos grupos já estão se preparando há semanas para este evento. E nós somos convidadas a nos prepararmos diante da nossa realidade. Então, do dia 13 ao dia 21, eu vou estar aqui rezando a novena de Natal com os meus convidados muito especiais, meus amigos, meus irmãos, que vão rezar comigo esta novena. E você rezando aqui comigo, você vai poder meditar aquilo que é a proposta desses 9 dias. Então, nós temos a leitura da palavra, nós temos aquilo que são as orações próprias da novena de Natal. Eu já peguei aqui a minha Bíblia, nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, Marcos 9, 14 a 29. E você, já tem aí a sua novena de Natal? Desde o mês de setembro, quando eu fui lá em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, eu comprei a minha novena de Natal justamente pensando nesse tempo. No ano passado, foi a primeira vez que eu rezei a novena de Natal. E olha, preciso te confessar que faz toda a diferença nós vivermos esse tempo rezando antes da chegada do Natal. Às vezes a gente prepara a casa, né? Preparamos a roupa, pensamos no que vamos comer. Mas interiormente, será que nós estamos preparados para receber Jesus no Natal? E é muito interessante, porque às vezes a gente passa o dia de Natal se desgastando, tendo que limpar a casa, tendo que fazer comida, né, com tantas preocupações. Marta, tu te preocupas com tantas coisas, mas que tal fazer a experiência de se acalmar exteriormente e interiormente se preparar para esse dia, para esse tempo? Mas não só para a chegada do menino Jesus no Natal, mas também para a segunda vinda de Jesus, a sua vinda gloriosa, a sua vinda definitiva. É isso que o Natal nos propõe a fazer. Por isso nos confessamos, por isso rezamos, por isso meditamos e repensamos a nossa vida. E hoje eu vou rezar com a minha irmã de comunidade, a minha amiga Suênia, rezando comigo, também partilhando a sua vida, partilhando a sua experiência desse ano de 2024. Que bom receber você aqui, que bom que você está comigo nessa experiência fantástica. E olha, aqui na introdução, não sei se você já está com o seu material aí, mas esse material da Canção Nova, ele foi preparado pelo Márcio Mendes. E ele escreve justamente isso. A maioria das pessoas esquecem de preparar o presépio do seu coração para o Natal. E como preparar? Com gestos de bondade, com revisão de vida, com arrependimento, com conversão, perdão e amor para, em sua alma, receber o Senhor no Natal. E olha que interessante, esse final de ano já me vinha isso ao coração. Nós precisamos perdoar. Eu não sei como foi o seu ano, as pessoas que te traíram, te decepcionaram, te feriram, mas você e eu somos convidados a zerar tudo o que nos aconteceu e virar a página e começar de fato um ano novo. Muito mais do que exteriormente, no calendário, nós vamos começar esse ano novo interiormente. É isso que Deus nos chama a fazer no final desse ano. E é claro, nos prepararmos para a segunda vinda de nosso Senhor. A Suene já está chegando, nós vamos começar a rezar, entregando mesmo ao Senhor o nosso coração, as nossas intenções, a nossa família, a nossa vida, tudo aquilo que estamos vivendo e que vivemos nesse ano de 2024. Bem-vinda Márcia, Jamine, Monique, Antônia, Frederico Sardinha, que bom que você está aqui para rezar conosco, para rezar comigo.
Eu vou chamar aqui a Suene, pedir para que ela entre, para que a gente comece a rezar. E eu convido você mesmo a já se colocar nesse clima de oração. Por qual intenção você quer rezar nessa novena? Como está o seu coração no final deste ano? O coração está cansado? O coração está aflito? O coração está feliz? Está grato? Como você está no final desse ano de 2024? Nós vamos pedir que nessa oração nosso Senhor nos refaça emocionalmente, fisicamente, que nosso Senhor nos dê a sua graça para estarmos bem no grande dia que é o Santo Natal. E aqui no Evangelho de hoje, eu já vou pedir para que você pegue a sua Bíblia, já deixe separado, já deixa aí a sua Bíblia aberta. O Evangelho está em Marcos 9, 14 a 29, onde vai falar do menino epilético. E é muito interessante porque essa palavra, ela vai dizer de uma realidade que parecia que Jesus não estava presente, que Jesus não estava no comando, que Jesus simplesmente ignorava aquela realidade. E muitas vezes a gente se sente assim, né? Às vezes ignorada, sozinha, solitária nas nossas lutas, mas Jesus quer dizer para nós, nesse primeiro dia que ele está no barco. Jamine colocou, cansada, porém grata, por tudo que Deus tem feito em minha vida. Olha que graça, amém. Que bom, né? Chegar no final desse ano e reconhecer que nosso Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Que mesmo diante das lutas, que é normal na vida de todos nós, nós vemos o quanto Deus tem feito maravilhas na nossa vida. E o mais importante, Ele não nos abandona. Suênia falou que enviou a solicitação e agora acho que agora vai dar certo. Embora não tenha aparecido, mas acho que agora. Bem-vinda, sua linda! Boa noite! Boa noite! Que alegria te encontrar virtualmente, né? Primeiro dia da novena de Natal. Fala para mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Onde você está neste momento? Menina, estou em Cuiabá, minha gente, no calor do Mato Grosso. Ai, só eu, né, para em viagem, topar uma missão assim. Só Roberta também para... Peraí, deixa eu achar um jeito aqui de... Oh, meu Deus, tá muita... Me ajuda aí, Roberta. Estou melhorando minha cara, mas tá muito Vai passando aí que vai dar exagerado. certo. Tem Agora que ter tá um negócio... Tá bom, né? bom, tá linda. Boa noite, minha gente. Mãe de 3, em viagem. Assim como Roberta, a gente veio para um casamento da prima do meu esposo. E aí coloquei as crianças, os 2 menores, para dormir agora, para poder viver inteiramente, né? Estar aqui, de fato, com vocês, com todo o coração, para a gente interceder juntos e pedir, apresentar nossas intenções nessa novena, mas acho que mais do que as intenções de pedidos, realmente é a gratidão, né? Nós, Canção Nova, né? Eu, Roberta, também somos da Canção Nova, estamos vivendo também nesse final de semana o Hosana Brasil. Então, começar a novena de Natal com esse clima, né, de Hosana, que é justamente a gratidão, o louvor a Deus por tudo que a gente viveu nesse ano de 2024. Então, essa preparação para o Natal, essa espera, essa novena, acho que mais do que pedir mesmo, embora a gente também tenha as nossas intenções, mas é esse coração agradecido, né? Esse louvor a Deus, esse hosana que a gente traz nessa espera do menino Jesus, que nasce em nosso coração, em nossa casa, e a gente possa experimentar de fato essa dinâmica, essa espiritualidade da Sagrada Família, né? Em nosso meio, que é uma graça sobrenatural, sublime, sagrada, mas é possível, né? É real, e no nosso dia a dia, com as nossas vivências, a gente vai tocando nisso, vai experimentando também do nosso jeito, cada família com suas características. Amém? Não existe um jeito certo, né? Existe o nosso jeito, cada um na sua realidade, né?
E o mais Isso mesmo. que nosso Senhor se faz presente em todas essas realidades, né? Amém. Vamos rezar? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para quem está Amém. com a Ana, da Canção Nova na página 12, nós rezamos isso. Louvado seja Deus. Estamos todos reunidos aqui para louvar o Senhor e abrir nosso coração para acolher Jesus. Há tempos, todos os profetas anunciaram que ele viria. Jesus foi esperado com amor de mãe pela Virgem Maria. João Batista anunciou que o tempo havia chegado e mostrou o Senhor presente no mundo. Agora, o próprio Jesus nos dá a alegria de entrarmos no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre fiéis na oração, alegres, louvando em todas as circunstâncias. Então, oremos. Oremos. Os profetas, com voz poderosa, anunciam a vinda de Cristo, proclamando a feliz salvação que liberta no tempo previsto. Ao fulgor da manhã radiosa, arde um fogo fiel coração, quando a voz portadora de glória faz no fundo soar seu pregão. Não foi para punir este mundo que ele veio na sua vinda primeira. Ele veio sarar toda chaga e salvar quem no mal perecera. Mas a vinda segunda anuncia que o Cristo Senhor vai chegar para abrir-nos as portas do reino e os eleitos no céu coroar. Luz eterna nos é prometida e se eleva o astro Rei Salvador, que nos chama à grandeza celeste com a luz do divino esplendor. Ó Jesus, só vós desejamos para sempre no céu contemplar e por vossa visão saciados, glória eterna, sem fim vos cantar. Nascerá uma haste no trono de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu poder. O Senhor é contigo, ó Maria. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo, ó Maria. Ele voltou seu olhar para ti, realizou toda a sua esperança. Alegra-te, cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é contigo, ó Maria. Alegra-te, cheia de graça. Na página 15, aliás, na página 16, o tema desse primeiro dia é que toda nossa esperança está em Deus. Senhor Deus, que nos deste a promessa de um Salvador, ajuda-nos a preparar nossos corações para a vinda de Jesus. Amém. Nós podemos pegar a palavra de Deus, Marcos 9, 14 a 29. Amém. Eu leio? Posso proclamar? No Evangelho de São Marcos, capítulo 9, de 14 a 29. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o acompanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo.
e trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, resolvia-se escumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, chamando-o com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: por que não o podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Uma palavra muito forte, né? Um relato muito forte de uma experiência com Jesus, de milagre, né? E quando a gente se depara com esses milagres na Bíblia, acho que é a primeira coisa que chama a atenção, né? As pessoas, porque nós queremos muitos os milagres, né? E nós recorremos muito ao Deus de milagres, né? A gente quer muito essa experiência também. E assim, por isso que eu acho que chama tanta atenção. Mas assim, a primeira coisa que eu queria partilhar é o coração desse pai que apresenta o filho nessa situação, né? Hoje a gente tem essa realidade de pais atípicos, acho que como nunca, né? Tão recorrente, com tantos números, com tantos casos, com tantos diagnósticos. E eu acho que é muito mais fácil a gente se colocar no lugar, porque mesmo que a gente não seja, mas a gente tem alguém conhecido que é, né? E às vezes em situações bem mais leves, vamos dizer, né? Um grau de autismo, de TDAH, como hoje é tão recorrente essas coisas, mas uma criança comum já é exigente, né? Assim, típica, já é exigente, né? Eu tenho 3, Roberta também tem 3, acredito que outras mães estejam aqui na live, outros pais. E a gente sabe que educar uma criança, criar um filho de Deus confiado a nós, né? Porque o filho, antes de ser nosso, é um filho de Deus confiado a nós. Já é exigente, já é trabalhoso, né? Já a educação realmente ela custa. Imagine numa situação de um caso tão grave como era esse, né? Você ver seu filho, tipo assim, quase que sem aparência de gente, né? Porque do jeito que o relato do evangelho, ele vai dando detalhes, né? Escumando, tipo assim, se jogando no chão, estribuchando, se lançando ao fogo, se lançando à água. Então, você ficar nessa aflição por muito tempo, foram anos, foram décadas, porque o jeito que Jesus pergunta a ele aqui, ele se refere a ele desde a infância, então é como se faz muito tempo. Então, ele já é um adulto, esse filho, né? Não é um filho mais que ele consegue colocar no colo e dominar. Já é um adulto, já é um filho grande, homem. Então, assim, esse pai, essa família carregou esse sofrimento, né? Essa exposição diante da sociedade, o receio de muitas vezes não poder participar das coisas, não poder ir na igreja, talvez, porque ia estar sendo exposto, né? Ia estar sendo visto. Então, é um sofrimento muito grande, né? A gente vai lendo o evangelho e vai se colocando no lugar, né, da grandeza desse milagre mesmo, porque era muito sofrimento desse filho, era muito sofrimento desses pais, né, de ver o filho numa situação dessa, e não tinha o que fazer, a quem recorrer. E quando a gente se depara com essas situações impossíveis, é justamente a Deus que a gente recorre, né, porque eu acredito que Roberta e quem está acompanhando a live, assim como eu, já muitas vezes me deparei com situações tipo assim, a quem irei, Senhor? O que fazer? Eu não tenho mais com quem contar. Né? Até fazendo já também uma pincelada, um paralelo de um outro trecho bíblico, né, que é a oração de Esté, que eu gosto muito.
causas grandes, impossíveis, assim, eu sempre rezo muito a oração de Esté, né? No livro de Esté, no capítulo 4, é bem grande o capítulo, né? Tem uma parte que a gente pode dividir como uma oração, porque ela começa a suplicar a Deus assim, tu que mudasse a água em vinho, tu que na água em vinho acho que foi depois, mas assim, ela vai trazendo assim, de Ana, da profetisa Ana, que não podia engravidar, do mar quando se abriu para o povo passar, ela vai trazendo assim, das coisas mirabolantes, extraordinárias que Deus manifestou ao longo da história da humanidade, que a Bíblia vai trazendo. Então, se o Senhor fez tudo isso, então socorre-me, porque eu estou sozinha e não tenho ninguém senão a ti. Então, a oração de Esté, ela se encaixa muito aqui na aflição desse pai, que até quando Jesus pergunta, que é para ele crer também, ele chora, né? O Evangelho diz que em lágrimas ele disse que crê, né? Eu creio, Senhor, mas socorre também a minha incredulidade. Então, ele estava nesse desespero, nessa aflição, socorre-me porque eu não tenho com quem contar, eu estou sozinha, eu não tenho o que fazer. Tipo assim, ele já estava até acostumado a sofrer. Né? Porque se ele estava com esse filho desde o nascimento, a infância toda, a adolescência, o filho adulto, numa situação dessa, de saúde tão grave, ele já estava até acostumado com o sofrimento. Mas em Jesus, ele viu uma esperança. Mesmo ele não acreditando, e ele reconhecia. Tipo assim, humanamente ele não acreditava que era possível. E ele diz, eu creio, mas socorre a minha incredulidade. Então, quantas vezes nós nos encontramos assim, né? A gente acredita desacreditando. A gente acredita porque a gente sabe que Deus pode, mas será que comigo Deus pode? Uhum. E até na reflexão desse evangelho aqui na novena de Natal, quem tem o livro depois vai poder aprofundar ele na íntegra também, me chamou muita atenção na hora que ele diz assim, do se importar. Porque aqui é como se ele dissesse assim, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor pode, mas será que o Senhor se importa comigo? O Senhor pode fazer esse caso e tantos outros, mas comigo o Senhor pode, porque a gente tem essa distância de Deus. A gente, né? A gente quer um Deus próximo, mas a gente não se aproxima tanto, não se entrega tanto, é como se a nossa dependência, a nossa confiança fosse limitada. Até com Deus. Então, esse pai, ele demonstra muito a nossa humanidade, demonstra muito isso que a gente vive, né? Tipo assim, eu creio, mas socorre a minha incredulidade. E essa reflexão que traz essa palavra se importar. E ele até faz um paralelo dos nossos familiares, né? Às vezes a gente tem alguém muito amado na nossa casa, o esposo, ou o pai e a mãe, ou né, alguém muito ligado, assim, a nós, né? Muito amado por nós e também alguém que nos ama muito, e até essa pessoa às vezes a gente questiona, diz que não está se importando, né? Ele usa essa frase aqui na reflexão, você não se importa comigo. Então era como se ele inconscientemente estivesse também dizendo isso, e às vezes é assim que a gente diz, comigo o Senhor não se importa, o Senhor não se importa, eu sei que o Senhor pode, o Senhor é grande, o Senhor é Deus, poderoso, mas o Senhor não se importa comigo, tipo assim, a minha causa está abandonada, né? Eu lembrei também, não sei para quem assistiu aquela série The Chosen, né, tem uma parte de Pedro revoltado com Jesus, que retrata muito isso também, porque Pedro é justamente essa figura da nossa humanidade, né, diante do Senhor, que está perto de Deus, que está servindo, fazendo as coisas de Deus, mas que vacila sempre, e é normal, né, tipo, faz parte, como eu disse, da nossa humanidade mesmo, essa fraqueza, né, essa incredulidade. E Pedro dizia isso, eu estou aqui fazendo tudo pelo Senhor, eu estou trabalhando, eu estou dando a minha vida, eu estou deixando minha casa, quantas vezes a gente fica assim, jogando na cara de Deus, né? Querendo esse retorno, porque eu faço, eu tenho que ter. Então, o Senhor não se importa comigo. Então, eu volto mais uma vez nessa frase, sabe assim, Deus não se importa comigo, Deus não se importa com você, Deus não se importa com esse homem que vivia uma situação dessa. E aí Jesus, agiu e realizou esse grande milagre e libertou esse homem, mas ele devolveu a pergunta para ele também, né? Quando ele disse, e você crê? Né? Se você crê, tudo é possível. O versículo 23, Jesus diz, tu podes crer, e tudo é possível ao que crê. Se você crê de verdade, se você acreditar mesmo, se você se entrega, se você se abandona, Deus age, né? E assim, Roberta, trazendo também para a minha vida, não tem como eu não me lembrar, porque eu vivi uma situação um pouco parecida, acho que até já partilhei aqui em uma outra live contigo um tempo atrás, né, sobre a situação do meu filho José.
Uhum. que é um milagre. E aí não tinha como eu não experimentar isso, eu não retomar isso, até por causa desse período também do Natal, porque há 4 anos eu estava esperando José, eu estava prestes a ter José. No Natal de 2020, há 4 anos, eu estava no 9º mês, né? E assim, a gestação era muito incerta. Então, eu passei o Natal assim, às portas. A qualquer momento José nasceria. Eu estava com ele pronto dentro de mim, eu estava pronta. Inclusive, para ser mãe atípica, né? Porque humanamente, não, o diagnóstico era esse, né? José tinha uma hidrocefalia, né? Os exames mostravam que ele tinha dilatação nos ventrículos cerebrais. Teve uma parte do cérebro dele que não foi formada, então a gente não sabia as sequelas disso, que poderia dar ou não. Era tudo muito incerto. E além disso, ele tinha também uma síndrome diagnosticada, que a gente também não sabia, que poderia se desenvolver ou não. Então a gente não sabia se ele ia andar, se ele ia falar. A gente não sabia como seria, né? Humanamente a gente não tinha segurança. E eu vivi essa experiência de abandono em Deus, assim, plena, sabe? De dizer assim, então tá bom, Senhor, se é isso que o Senhor quer, se eu preciso passar por isso, se hoje a minha missão é ser mãe atípica, é ter um filho especial, eu vou viver isso de coração. Em nenhum momento nos últimos 3 meses da gestação de José, que foi quando a gente teve o diagnóstico, eu pensei em tirá-lo, né? Foi dito isso pelos médicos, né? Que não valia a pena, né? Foi dito que tinha exames que correria risco, mas assim, como se fosse assim, não é uma vida tão importante porque não é perfeito, né? E isso nunca passou pela nossa cabeça, muito pelo contrário, parece que o amor é muito maior. Até hoje eu até tenho que ter cuidado, porque eu tenho um amor por ele diferenciado, assim, por isso, né? Não que seja diferente dos filhos, mas porque o que eu vivi com ele foi muito forte, entendeu? Nesse abandono em Deus, nessa espera. Então, eu vivi o Natal gestando um filho de Deus, assim como Nossa Senhora, né? E eu acho que é isso que nós devemos viver, né? Em todos os natais. Essa gestação é essa espera, essa preparação para ter esse nascimento de Deus em nós, né? Então, fisicamente, quando a gente está gestando, a gente vive isso de maneira muito intensa, ainda mais quando a gente está grávida nesse período. Mas, de toda forma, a gente é convidado a viver isso. O advento é isso, né? A espera do Natal é a espera desse Jesus que nasce na minha vida, que renasce no meu coração, que traz vida nova, que renova minhas forças, minhas esperanças, minha confiança. E hoje eu acho que a palavra é essa, é a confiança. Né? Retomar a confiança, porque quando a gente se entrega, se abandona, é quando a gente confia. A palavra é crer. Se tu creres, eu vou fazer. Eu sei que Jesus disse a ele, já está carregando isso há muito tempo, mas se tu creres, eu vou fazer. E aí eu trago também, completando a minha partilha, ontem fez 2 anos de falecimento do Padre Jonas, né? Que é o fundador da Canção Nova. E o Padre Jonas, ele foi o profeta que Deus usou na minha vida, na minha experiência com José, né? De intervenção, de acreditar mais do que eu. Então, eu mandei um pedido, uma intenção, pedindo ao Padre Jonas que colocasse, ele já estava doente, pedi só que colocasse o nome de José nas intenções da missa. Quando eu descobri, né? E sem nenhuma pretensão, de fato era só isso, só a intenção, porque eu pensava, ele reza por tanta gente vem na Canção Nova, eu estou aqui dentro e não vou recorrer a essa intercessão dele, né? Como irmão, como pai espiritual, enfim. Mandei. E ele me ligou, né? E para minha surpresa, ele proclamou a cura de José, rezando por mim, já desde o primeiro momento, e eu tentando explicar para ele em prantos, como esse homem que chorava, porque é desesperador a gente ter em nossas mãos a situação de um filho e a gente não poder fazer nada, né? Quando a gente tem um filho com febre, a gente já fica aflito, né? Sem saber o que vai ser, como é que vai ser. Então, eu chorava e dizia, não, padre, o senhor não está entendendo, porque, tipo assim, ele estava muito confiante, né, do milagre, da cura, e eu, não é bem assim, peraí, deixa eu explicar direitinho o diagnóstico para o senhor, e eu tentando convencer ele de que não era para pedir a cura, porque isso não ia acontecer na minha limitação humana. E ele, na ousadia do espírito, ele dizia, mesmo que os exames não mostrem, ele não vai ter nada. Essa foi a frase, né, que ficou e que de fato se concretizou, porque até hoje os exames mostram a síndrome, os exames mostram a ausência do corpo caloso, que é a parte do cérebro que não teve, a dilatação quando ele nasceu permaneceu, 1 ano de vida permaneceu, e ele não teve nada.
de consequência. A gente acompanhou, levou em todos os médicos indicados, e ele não teve. Então, de fato, foi essa palavra que o padre proclamou. Mesmo que os exames não mostrem, ele não tem nada, mas porque ele acreditou, e a partir da fé do padre, eu acreditei também. Então, a partir da fé do padre, eu fui tomando posse dessa graça, desse milagre, me sentindo indigna, porque a gente se sente como esse homem, o Senhor não se importa comigo, o Senhor é muito grande, o Senhor é um Deus muito poderoso, tem uma igreja inteira, tem situações muito piores, e quem às vezes está nos acompanhando agora pode pensar, tem situações muito piores do que a sua, e você vai pensar, não, Deus vai olhar para esses, mas não, Deus olha para a gente de maneira pessoal, única, exclusiva. Esse é o amor que a gente experimenta, esse é o amor de Deus que transforma a nossa vida, esse amor é meu. Tipo assim, é de todo mundo, mas é meu. É muito exclusivo, é muito único. Então, esse homem aqui, que achava que Deus não se importava com ele, com o filho dele, ele estava dizendo inconscientemente isso. Comigo o Senhor não se importa. Eu já estou carregando isso e foi narrando como o filho reagiu, o que acontecia. E aí Jesus volta na palavra. Qual é a palavra? Se tu creres, se tu creres. Então, hoje é um convite da gente retomar a nossa confiança. Nessa experiência que eu vivi, foi isso que eu posso testemunhar, de ter retomado a minha confiança no Deus que pode tudo, no Deus que rege a minha vida, no Deus que cuida dos detalhes. Ontem eu vivi uma experiência, né, só trazendo assim mais concreta, de algo menor, mas que também é dentro desse amparo, dessa proteção divina que conduz, né? Eu vindo para cá, para Cuiabá, quando cheguei no aeroporto com minha família, eu tenho 3 crianças pequenas, eu e meu esposo, Suzana estava sem documento. O documento de Suzana, o RG, se extraviou. E aí não queriam deixar a gente embarcar. Não pode mais embarcar. Pedro dormindo no meu colo, Gabriel que estava resolvendo, não pode embarcar porque ela é menor. Aí mas tem o documento digitalizado. Não, se for adulto serve. Criança tem que ser o documento físico. Gabriel já desesperou, olhou para mim, acabou a viagem. Aí Suzana já começou a chorar, eu não vou mais ser daminha, é meu sonho. E eu dentro de mim, não, vai dar tudo certo. A gente vai sim, calma. E eu já penso na solução. E eu já penso, né? Mas é uma graça dessa confiança que Deus vai, se não for para ser, eu vou aceitar, mas eu vou tentar até o fim, porque eu acredito que Deus vai cuidar. E aí começou toda uma saga, né? Uma aventura que a gente viveu. Mandei Gabriel viajar com os meninos, despachamos a mala, peguei um Uber para São José dos Campos, que foi onde ela foi registrada, para chegar a tempo do cartório não fechar, para tirar uma segunda via da certidão de nascimento e voltar para tentar um outro voo. E o homem do Uber dizia, nossa, moça, eu nunca vivi uma situação dessa, a senhora é louca. E eu com o texto na mão, rezando, meu rosário, confiante, e Suzana chorando, mãe, a culpa é minha, eu estraguei tudo. Eu digo, você não tem culpa de nada. Você é uma criança, a responsabilidade é nossa. Nós somos seus pais, não sei o quê, porque eu não queria passar esse sentimento para ela, e ao mesmo tempo mandando mensagem para Gabriel. Fala para os meninos que é o voo dos homens agora, e o voo das meninas vai ser depois, para ser leve, para ser legal, para não ficar passando para eles a aflição e a tensão que a gente estava vivendo. Mas com um pano de fundo de Deus cuida de mim, Deus, sabe, minha confiança está no Senhor, e mesmo quando tudo parecia que não ia dar certo, a moça do aeroporto descartou a possibilidade. Tipo assim, ninguém pensou nisso, tipo assim, é uma inspiração que Deus dá, porque essa confiança no Senhor que rege a minha vida e que cuida de mim. Se não fosse para vir, não ia dar. Mas eu não vou desistir, sabe? Suzana olhou para mim e disse, mãe, você é muito perseverante. Aí eu fiquei quieta, ri, falei, né, filha? Que bom, mas fiquei pensando assim, se isso ficar no coração dela, dessa mãe perseverante, dessa mãe que não desiste, já vale, sabe? Para que a vida dela seja assim, filha, não é porque eu sou, é porque Deus cuida de nós. Então, quem confia, quem acredita é diferente. E o homem do Uber foi ficando impressionado. Depois, quando eu voltei, também foi outra grande providência, porque não tinha cartão para passar, eles não aceitavam Pix, tinha que pagar para embarcar. Eu fui pedir para um gerente do restaurante do Espoleto para passar o cartão dela, vou fazer o Pix para ela. Menina, foi muita aventura. Mas esses são meus detalhes, né? Mas em todo o tempo, Deus cuida de mim. Sabe, Ele se importa comigo, mesmo minha situação sendo menor, aparentemente, do que outra, sendo pequena. Deus cuida de mim o tempo todo. E eu tenho que estar agarrada nessa segurança, nessa
fé, nessa proteção, nesse amparo do céu, porque isso é o que rege a nossa vida. Isso que precisa nos conduzir em todo momento, seja no momento de uma situação extrema como essa, desse filho que passou uma vida se debatendo e se jogando e sofrendo, e aquela família naquele sofrimento, a situação que eu vivi com o meu filho José, mas também uma situação do dia a dia, como foi corriqueira essa de ontem. Esse Deus que cuida, esse Deus que nos ampara, que se importa conosco, sim, e basta a gente crer. Então, essa eu acho que é a reflexão que fica hoje. A partir da nossa fé, a partir da nossa esperança, a partir de se eu creio, se você crê, o Senhor realiza. Ele se manifesta e a realeza de Deus é soberana. E foi para isso que ele veio. Foi assim que ele entrou no mundo, né? O Natal é isso, é essa encarnação do Verbo, é essa presença desse Deus que desce, que se faz um como nós, para que a gente possa entender, experimentar e ter mais perto esse amor, né? Mais concreto, mais real. Então, Jesus é isso, Jesus é essa presença do Deus soberano que veio a nós. E que, assim como ele veio há mais de 2000 anos, ele continua vindo. E o Natal nos lembra isso, nos traz isso, e essa é uma espiritualidade que nos aproxima mais. É a experiência que deve conduzir a nossa vida, né? A nossa vida deve ser sempre um Natal, mas no Natal isso, vamos dizer assim, é mais, né? É maior, porque é o tempo favorável. Então, que Jesus nasça em nós, que Jesus nos renova a nossa confiança nesse dia que nós começamos a novena, o primeiro dia de espera, de preparação, esse advento. Então, que essa confiança seja reavivada, seja vivificada, seja fortalecida, reanimada. É isso que eu peço, essa confiança que eu trago, que eu procuro renovar no meu coração, essa experiência que o Senhor me dá de fazer experimentar que Ele cuida, que Ele se importa, que Ele protege, que Ele ampara. Que seja isso que o seu coração experimente nesse dia e a partir de hoje, para essa chegada do menino Jesus na nossa casa, no nosso coração e na nossa família. Amém. Muito forte, né? Muito emocionante, né? Que providência atualizar o evangelho. A gente vê que a palavra de Deus ela é viva, que ela não ficou lá 2000 anos atrás, mas que ela está viva e ela se faz presente na minha vida. E eu preciso fazer a experiência como aquele pai, aquela família experimentou Deus vivo. Eu também preciso experimentar. Eu também preciso me lançar nessa confiança. E é isso, tudo é possível ao que crê. E é muito interessante porque a meditação que está aqui na novena também fala que muitas vezes a gente desconfia que Deus é maior que os nossos problemas. Mas nós precisamos no nosso dia a dia confiar que Deus é maior que tudo. Que Ele é maior que tudo. E eu é que preciso confiar. Como você falou muito bem, né? Eu não estou sozinha. Eu não estou abandonada. E lá na página 18 vai ter essa súplica. Senhor, que a luz de Cristo ilumine as nossas vidas e nos encha de esperança. Ajuda-nos a preparar nossos corações para receber teu Filho com alegria. Amém. Vamos rezar junto o Pai Nosso, uma Ave Maria e o Glória. Pai nosso, Pai que nosso. estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração
final, Deus de amor, que a esperança do advento nos fortaleça e nos prepare para a vinda do teu Filho. Amém. Na página 15, nós rezamos a bênção para a família. Nós os bendizemos, Senhor nosso Deus, pois quisestes que o vosso Filho, feito homem, participasse da família humana e crescesse em uma estreita intimidade familiar para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós vos rogamos humildemente por esta família. Protegei-a e guardai-a para que, confortada com o dom de vossa graça, goze de vossa glória, comportando-se como verdadeira igreja doméstica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, que morou em Nazaré com a sua família, permaneça sempre em nossa família, defendendo-a de todo mal e nos conceda ser um só coração e uma só alma. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, muito obrigada. Amém. Ô, Roberta, tem mais um trechinho aqui que eu não citei, mas que está na reflexão para quem está com o livrinho da novena, né? A novena do Márcio Mendes, que a Roberta está seguindo. Que fala daquela parte da barca, né, de quando Jesus entrou na barca, que ele faz essa comparação dizendo que o Natal também é isso, né? Deus entrou em nossa barca quando ele se fez carne e veio morar em nós. Então, quando os discípulos estavam também naquela situação de aflição, do barco agitado, né? Pronto, agora tudo vai afundar, o Senhor não vai me ver. É o mesmo sentimento, né? Do não se importar comigo, do não... E não, Jesus está na barca. Então, se Jesus está na barca, tudo vai dar certo. Mesmo que o vento esteja forte, que as ondas pareçam, né, tomar uma proporção incontrolável. Então, essa vinda, essa encarnação do Cristo é isso, é Jesus estar na barca. Então, que a gente não perca essa fé e essa esperança. Jesus está na barca da minha casa, da minha vida, da minha família, do meu filho, da minha situação. Então, que a gente viva o Natal com essa fé, né? Com essa fé de confiança, acreditando no poder e na grandeza de Jesus que já veio e que continua vindo a nós. Obrigada, viu? Com alegria estar com Muito você. obrigada. Nossa, você nos aqueceu nesse primeiro dia, aqueceu o nosso coração. Eu tenho certeza que aqueceu pelo menos o meu. Fiquei muito impactada, mexida, embora eu já soubesse, né, da sua história. Mas ouvir tudo isso também nessa semana, né, nesse dia 14, dia que o Monsenhor foi sepultado, é para nós, assim, impactante. E que Nosso Senhor, de fato, nos dê a graça de renovarmos a nossa fé. Muito obrigada mais uma vez. Essa live vai ficar gravada, então, se alguém quiser rezar em outro momento, né, ver desde o início, vai ser muito importante. Que nós possamos seguir juntos nesses 9 dias rezando a nossa novena. Um bom casamento, aí em Cuiabá, um abraço na família. Obrigada, Família do obrigada. Leite. Um beijo nas crianças. Obrigado pela sua disponibilidade, viu? Deus Obrigada. abençoe. Tamo junto. Um beijo. Meus irmãos, até amanhã, então, para o segundo dia da nossa novena. Fique com Deus.